Oi, pessoal. Este é um podcast que a gente está gravando para o Instituto Marco de Dança, que foi premiado num edital da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e recebeu o prêmio como espaço independente na cidade de São José dos Campos. Esse prêmio, em contrapartida, oferece um histórico sobre o Instituto, a sua criação, os personagens, as pessoas que participaram desse tempo de duração dele e também um paralelo que a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro setor e as associações, institutos que são criados da vontade das pessoas, né, de um coletivo em relação a um objetivo social que elas tenham em comum. A gente tem aqui hoje algumas pessoas que participam do Instituto Marco de Dança desde a sua fundação e o principal deles é o Marco Sanches, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Marco. Oi! Você é o principal personagem porque toda a história do Instituto e a sua história se fundem. Você podia contar um pouquinho para a gente como é que você chegou até aqui? Olá todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com essa descoberta que o podcast pode alcançar a tantas pessoas, né? Mas vamos lá. Senta que lá vem história. Como você falou, sou Marco Sanches. Iniciei meus estudos em Diadema, periferia de São Paulo. Participei de oficinas culturais e tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. Mas a cidade de Diadema acabou ficando pequena para uma cabeça tão sonhadora como a minha, né? Desde lá me lembro de todo mundo me chamava de curioso, porque eu sempre estava em todas as produções. E aí saí de lá para buscar mais. E aí fui transitar pelas outras regiões ali do ABC. Fui a São Bernardo, fui a São Caetano do Sul, até que ingressei na faculdade. E dentro disso tive uma oportunidade de trabalhar com a Cisne Negro, companhia de dança, num projeto que eles tinham que se chamava Companhia 2. Era uma companhia que estava reestruturando a história da Cisne Negro e os grandes coreógrafos que passaram por lá. E aí trabalhei lá por alguns anos, reestruturando essas obras, dançando essas coreografias. E aí a cidade de São Paulo é aquela loucura, né? Quando a gente vai trabalhar lá com arte, com dança, tem que rodar por muitas escolas, por muitos lugares. E aí eu comecei a entender que emocionalmente, fisicamente, estava ficando muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E aí, junto com o meu companheiro de vida, que também vai participar aqui também, o Júnior, a gente começou a procurar um lugar para desenvolver outra história, fazer uma outra atmosfera. E aí, coincidentemente, uma profissional do litoral norte, Caraguatatuba, da fundação de lá, perguntou se eu tinha interesse de ir para lá. E achei que era a oportunidade perfeita de sair de São Paulo. Mas Caraguatatuba onde é? Eu não sabia exatamente onde era Caraguatatuba. E assim aconteceu. Eu falei, vamos a Caraguá esse final de semana para conhecer a cidade, porque eu vou trabalhar lá. E aí, 2 horas e pouca de viagem para chegar em Caraguatatuba, numa estrada que eu nem fazia ideia, numa serra que eu nem fazia ideia. E lá eu desenvolvi minha história. Lá eu saí desse campo de massa e aí comecei a me entender como indivíduo profissional da dança. Lá eu comecei a perceber a qualidade que eu tinha. E lá eu comecei a me tornar destaque dos trabalhos que tinham. Comecei a ser reconhecido. E lá aconteceu a formação de um grupo
que deu origem a quem é o Marcos Sanches hoje, que foi o Espaço Oficina do Corpo. Esse grupo surgiu na sala da minha casa. O Júnior e eu afastávamos o sofá e eu dava aula para o Douglas Nossa, que hoje é professor aqui, se tornou profissional, um grande artista. Dava aula na sala de casa e terminava, colocávamos o sofá para dentro da sala de novo e isso se repetia todos os dias. E aí, depois de 2 anos na cidade, eu recebi um convite de ir para Taubaté, trabalhar com o Balé da Cidade lá, na qual também fiquei 2 anos. E lá já conheci o Alexandre Barranco, que é um outro artista que está aqui. Conheci o Alexandre Barranco, a Lavínia Gonçalves e outros artistas, né? Nisso, fomos a Joinville, isso estou falando 2009, se não me engano, 2009 ou 2010, fui a Joinville e lá conheci o Renato Vieira, que estava na banca, e ele era diretor da Companhia de São José dos Campos. E aí ele falou, estou precisando de um professor na cidade de São José dos Campos, e eu não sabia que você morava em Taubaté. Quero ver você segunda-feira. Isso foi na Gala dos Campeões, no sábado. Ele falou, quero ver você segunda-feira lá para uma aula teste. Ok. E vim parar em São José dos Campos. Só que São José dos Campos já tinha uma história na minha vida, porque o meu primeiro prêmio de coreógrafo foi em 2004 no Fest Dança em São José dos Campos. Eu nem sonhava que eu seria quem sou hoje aqui na cidade. E também não sonhava que eu seria um coreógrafo. Eu era bailarino, ainda estava nesse confronto entre ser professor e bailarino e tal. Foi 2003, eu acho, se eu não me engano. E aí a minha professora de balé falou, sabe aquela coreografia que você dançava? Monta para minha aluna, tal. E fiz isso e aí ganhei o título de melhor coreógrafo no meu primeiro trabalho. Então foi já em São José dos Campos que coroou quem seria Marcos Sanches no futuro. E aí, então, voltando aqui mais para perto, 2009, eu vim para São José dar aula para a companhia. E aí, com propostas que o governo que estava administrando modificou, a companhia parou. Em 2010, eu recebi o convite para dar aulas à companhia num projeto juvenil, num projeto de formação de jovens, né? E aí tudo aconteceu. Eu vim para São José, trabalhando, a gente entendeu qual era a necessidade. O Espaço Oficina do Corpo continuava trabalhando, tinha a companhia jovem e eu ainda estava dando aula lá em Taubaté. Então ficava nesse triângulo de trabalho. Quando chegou em 2012, numa conversa com a Fernanda fala, olha, os pais começaram também a entender a necessidade de ter um espaço de formação progressiva e continuada. E eu falava, mas eu não tenho habilidade, não tenho desejo e não tenho menor talento de trabalhar numa academia. Eu já entendia que isso não ia acontecer, que não ia dar certo, porque eu sempre vim nessa pegada de grupo, de formação, de fazer o trabalho como ele tem que ser feito, obviamente dentro do meu prisma. Mas aí a Fernanda falou, mas você conhece como trabalha uma associação? Eu falei, não. Então a gente vai começar a estudar. E aí a gente começou a fazer uns grupos de estudo. A gente começou a reunir, fazer algumas reuniões. No dia 1º de maio de 2013, nós fizemos uma reunião oficial. Foi na casa da Helena, no bairro Satélite. E dia 13 de maio de 2013, até meio cabalístico assim, né? Se for pensar, maio 13 de 2013, surgiu o Instituto Marco de Dança, oficialmente. Então, o Instituto hoje é uma escola de formação, balé clássico, dança contemporânea, também temos o jazz aqui. É uma escola que já alcançou um grande espaço no nosso país,
um reconhecimento. A gente já tem entrada em alguns países como Espanha, Alemanha, Estados Unidos, algumas vezes. Também, enfim, depois a Beatriz vai participar, ela também vai poder falar um pouquinho disso, que minha memória já está meia assim usada. E aí a gente já teve entrada em vários países, tem um reconhecimento em grandes festivais aqui no país também. Então, assim, o IMD, ele vem dessa história desse menino lá de trás que tem o desejo de transformar, e aí a gente usa como logo e como chave para o nosso desenvolvimento a palavra amor e responsabilidade. Então, nossa história está aqui. E é isso, eu sou a Fernanda, não me apresentei, ele me apresentou, eu sou a Fernanda, eu trabalho há mais de 20 anos com gestão da área cultural, sou apaixonada pelo terceiro setor, então as associações e o estudo da criação desses espaços, desses coletivos e a formalização, porque muitos espaços eles são criados, eles existem, né, de fato, mas no direito, na documentação, eles não existem. E aí algumas oportunidades são impossibilitadas sem essa formalização. O Instituto, como o Marco falou, Instituto Marco de Dança, a primeira discussão que nós tivemos foi, acho que é a melhor e a mais difícil, qual vai ser o nome, como vamos chamar. Não era para ser o Instituto do Marco, mas Marco é um marco, é o início, é ali, é onde começamos. Então, fechamos, né, todo o grupo naquela época, falou, esse nome é forte, é representativo, e ele, com certeza, fez parte do início. Fez parte, não, ele era a razão principal da iniciação desse trabalho. São 8 anos já de fundação, 720 alunos atendidos, pessoas que passaram por aqui para aprender dança, para se sensibilizar com a dança, isso sem contar o público, os pais, o envolvimento de terceiros. 720 são aí os alunos, né, quem participou diretamente das aulas. Mais de 25 profissionais estão envolvidos durante um ano com o Instituto. Então, professores, assistentes, secretários, pessoal que vende o cafezinho para os bailarinos, tem a galera que limpa a escola, tem o cenógrafo, as figurinistas, que são parte importantíssima nesse contexto. Então, muitos profissionais. E eles já criaram mais de 17 espetáculos nesse período. Então, uma associação movimenta muitos profissionais, pessoas na cidade, e com a cultura ele é capaz de promover uma transformação muito grande na vida das pessoas. E é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho com outros personagens que também estão com a gente há muito tempo. A gente vai passar a palavra para a Sara, que é bailarina, é associada desde a fundação do Instituto Marco de Dança. Hoje ela estuda Educação Física e vai falar um pouquinho sobre a relação dela com a dança e como ela chegou aqui nesse lugar, que é o Instituto Marco de Dança. Bom, contando sobre a história de como eu conheci a dança mesmo, foi mais por indicação médica, que eu tinha alguns problemas e tudo mais, mas desde pequenininha eu sempre quis mesmo, mas meus pais relutantes não colocavam. Até que quando eu entrei, foi paixão, não queria sair nunca mais. E daí meus pais não conheciam muito e eu enchi o saco da minha professora falando que eu queria fazer mais aula e tudo mais. E ela falava, vai procurar outros professores, porque realmente se você quer, você tem que sair dessa bolinha que a gente tá, de academia, e ir buscar mais. E foi onde eu conheci o Marco, num curso do Fast Dança, que ele estava dando aula e eu falei, eu vou seguir esse homem para onde ele for. Então, ele ia dar curso em academia, eu ia atrás. Que ano que foi isso, Sara? 2013, eu acho, 2012. Olha que maravilhoso. Eu tinha, acho que 11 anos na época. Fazia 1 ano só que eu estava fazendo balé, então não conhecia nada ainda, né? E eu, vou atrás dele, vou fazer curso, onde ele estiver eu vou. E era assim, onde o Marco estava, eu também estava. E daí chegou a audição para participar do Quebra-Nozes da companhia. E eu fui dançar, na época eu dancei anjinhos ainda, muito pequenininha. E foi assim, daí o Marco comentou sobre o instituto. E daí nessa época os meus pais também viram o quanto eu queria e começaram a acompanhar também.
Então, depois começou a ter muitos ensaios no instituto, principalmente à noite. Os meus pais faziam faculdade, então não tinha quem me trazer para cá. E daí o meu pai trancou a faculdade e falou assim, não, já que você quer tanto, eu levo você para os ensaios. Então ele trancou o curso e ficava nessa de me levar. Então sempre me apoiaram em tudo. E daí depois a minha mãe se formou e trocou. Daí era ela que me trazia e o meu pai ia para a faculdade. Nessa, eu tenho uma irmã pequena, né? Ela é mais nova, 6 anos mais nova que eu. Também, de tanto ver essa correria, a gente sempre falava, nossa, por que você não faz? Ela nunca quis. Nunca quis. E daí depois, um dia, a gente enfiou ela na aula e ela também apaixonou. Não queria sair mais. Então, assim, eu acho muito legal o como os meus pais também se envolveram com a história do Instituto. O meu pai, que não é desse meio, querer ajudar a arrumar o chão, a pintar a parede. A minha mãe sempre estava junto também. No que dava, estava ajudando. Então, é isso que eu acho muito legal. O poder que o Instituto tem de trazer a família para perto e fazer entender. Porque você vai em academia e vai no espetáculo no final do ano, bateu palma, deu flor e acabou. E aqui no Instituto não é assim, né? Tem o envolvimento familiar. Então, eu acho que isso é o máximo. Esse caráter da associação diferencia a academia, não é que a academia seja ruim, a academia é uma outra forma, né, de fazer acontecer a dança também. Só que a academia é um comércio, né, é uma empresa comercial que oferece o serviço de dança. A associação, ela está mais ligada à vontade das pessoas que estão envolvidas com ela. Então, é isso. Quanto mais força, quanto mais pessoas, quanto mais diversidade a gente envolve, maior fica a associação, mais forte, né? É a força das pessoas, o envolvimento delas, que vai fazer a associação crescer, né? Porque ela vai trazer mais pessoas, ela vai chegar em lugares onde você não tinha ido ainda, como vocês conseguiram ampliar muito, né, esse horizonte, viajaram e participaram de festivais internacionais, foram conhecer outros países, levaram apresentações e bailarinos para outras companhias fora da cidade, aqui do Brasil, inclusive. Então, acho que essa é a grande diferença. Acho que o diferencial não é uma diferença. O trabalho na dança, ele é o mesmo propósito, né? Mas o diferencial é este, o envolvimento e o objetivo, que é sempre comum. Ele não é um objetivo pessoal. Se eu entro numa academia, sou eu e o professor. Meu esforço, minha dedicação vai me levar a caminhos que eu decido sozinho. No Instituto, você está envolvido com o coletivo e a força desse coletivo é que vai fazer você atingir os seus objetivos pessoais. Então, só para a gente pontuar. E uma coisa que você falou que eu me lembrei perfeitamente, eu conheci o Marco em 2009, quando você deu aulas. Nos esbarramos ali pelos corredores da Fundação Cultural, mas em 2010, quando você voltou como professor, eu já estava atuando na produção da companhia, na coordenação do projeto. E eu ficava muito intrigada, ainda não tinha essa relação próxima com o pessoal da dança, com a área da dança, e aquele monte de criança que seguia ele, né? Assim, quem é esse cara e por que essas meninas vão onde ele vai, né? Assim, e meninas que vinham de outras cidades mesmo. Você era da cidade de Caçapava, né? Tinha o Theo, na época, que vinha de São Sebastião com o pai parou tudo que estava fazendo e vinha com o Theo para dar esse apoio, lógico, para o filho. Mas era, assim, intrigante ver essa dedicação, esse amor, essa desejo, coisa. Né? E aí, convivendo com ele, lógico, acompanhando esse trabalho mais de perto, eu fui perceber o quão forte é isso, né? Primeiro, o amor, a dedicação que vocês têm à dança. É invejável, assim, de ver essa coisa, é maravilhoso. E essa força que ele tem, né, de passar isso para vocês e esse desejo que vocês têm de eu quero aprender mais com ele e querer estar junto e aprender, e depois se tornaram professores. Eu vi vocês crianças, né, se tornarem bailarinos, se profissionalizarem, e hoje cada um seguindo um caminho profissional diferente, mas sempre ligado à dança. Eu acho isso incrível.
E vamos agora falar um pouquinho, vamos num outro caminho aqui, só para a gente pegar o gancho, ver a história do Júnior, que chegou na dança também por outros caminhos, né? E aí ele vai poder falar um pouquinho para a gente como que ele... Que caminho foi esse, Ju, que te trouxe até aqui? Meu nome é Júnior. Acho que pouquíssimas pessoas sabem que eu sou companheiro do Marcos há 19 anos. E a minha história é um pouco mais, não vou dizer engraçada, mas é um pouco mais diferente da Sara, por exemplo. Eu era da área, trabalhava em banco, né? Então não tinha nada de dança, nada de cultura nenhuma na minha cabeça. E aí eu conheci o Marco através de uma amiga, vou puxar bem mais lá atrás, a gente nunca tivemos contato visual, era só por telefone, já rolou ali uma atração, uma paixão por ele, mesmo sem saber quem era, nem ele sabia como eu era, nem eu sabia como ele era. E aí a gente começou a se relacionar depois de muito tempo se falar por telefone, e aí ele me disse que ele era bailarino. Eu já sabia que ele trabalhava com dança, então de todo mundo eu tive o prazer ainda de pegar o Marcos dançando nos palcos, tive essa honra. E no começo eu me apaixonei pela essa ideia dele ser bailarino, mas tinha um ciúme muito grande, porque a arte na vida do Marcos sempre foi muito presente. Então ele deixou muito claro para mim sempre assim: você nunca pergunte para mim o que eu escolho, se é você ou se é a minha arte. Eu sempre soube disso e ele sempre deixou muito bem claro isso. Então eu entrei nesse relacionamento sabendo que eu ia passar por essa, não vou dizer dificuldade, mas ia ser algo que ia atrapalhar essa felicidade. E aí eu acompanhava o Marcos nas aulas, né, na época do Balé Evelyn, onde ele se formou, em São Bernardo do Campo. Eu saía do banco, onde eu trabalhava no Unibanco na época, e ia assisti-lo fazer aula. Aí eu olhava para o Marcos em cena e falava: meu Deus, como esse menino é arrogante. Na verdade, ele tinha uma paixão tão grande pela arte que ele se transformava em sala, né? E eu não entendi o que era essa entrega, né? O porquê que ele estava sorrindo o tempo inteiro, porquê que a arte respirava através dos dedos, dos gestos. E aí eu fui sentindo um ciúme daquele gesto, um ciúme daquela entrega que ele tinha. E ali na minha vida eu tinha duas alternativas: ou eu saía dessa, ou eu me juntava com o meu inimigo, que era a dança, e o grande amor da minha vida era ele, né? Todo mundo se apaixona pela dança, você odiou ela. De cara, porque eu tinha essa sensação: meu Deus, encontrei o amor da minha vida, mas vai ser difícil domar essa relação. Mas ele tem outro amor. Tinha essa relação, e aí eu, conversando com amigas na época, falei: você precisa tomar alguma coisa, você precisa fazer algo. Aí eu tomei essa decisão de me juntar ao inimigo, que é a arte, a dança. E aí eu passei a frequentar aulas de balé com, quantos anos eu acho? Com 26 anos. Acho que sim. 26 anos eu fiz uma aula de balé da Royal. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas tudo isso porque eu queria estar perto dele. E aí eu conheci a dança dessa forma. Aí já comecei a dançar, já começou a me jogar. Comecei pelo balé, fui para a dança contemporânea e me apaixonei. Ele falou: Ju, vou te colocar num festival interno da escola. Será que eu consigo? Será que eu tenho talento? Sim, você é lindo, você vai conseguir. E aí, a partir daí eu comecei a entrar na arte da dança, me apaixonei e fiquei realmente muito apaixonado. E aí nisso veio esse período que ele queria sair de São Paulo para mudar para Caraguá. O que eu vou fazer em Caraguá? Eu trabalhava em banco, né? Então trabalhava diretamente em cartão de crédito. Então a minha carreira profissional sempre foi no administrativo. E em Caraguatatuba eu sabia que eu não ia ter essa oportunidade. Eu já sabia que ia passar uma outra fase da minha vida, que era financeiramente depender do Marco, através da arte, da dança especificamente. Que todos os ouvintes sabem que não dá não é dinheiro. Muito rentável, né? Não é lá tão rentável. E aí nesse período foi onde nasceu o Espaço Oficina do Corpo, como ele já havia dito, na sala de casa. E aí só tinha um Douglas. Aí a gente foi para uma academia lá em Caraguá, e aí eu recebi o convite dele para fazer parte desse grupo de dança. Eu falei: meu Deus, eu só fazia aula, ir para palco para mim era surreal. Enfim, aí começamos a Oficina do Corpo com o Douglas e comigo. Fomos só nós dois no começo, né? E começamos a ensaiar, aí começou a aparecer mais gente, e aí cresceu o grupo.
Aí o Marcos me deu essa oportunidade, sou muito grato a ele, de ir para o palco, onde eu dancei algumas vezes, ganhamos alguns prêmios. Só que por conta dessa relação que a gente tinha em casa e dentro e fora, a gente começou a ter alguns conflitos, que eu acho que é natural você trabalhar o dia inteiro com seu companheiro e fazer parte daquela coisa. Não é que não existia esse respeito, mas sempre tinha uns atritos. Aí eu optei então por ficar na produção, que é algo que eu gosto muito, que eu acho que foi onde eu fui desenvolvendo algumas coisas, ajudando o Marco. Deixar de dançar, tive que parar por esse motivo mesmo, dos conflitos, e achar que talvez a gente trabalhasse eu atrás das câmeras ou dos bastidores seria melhor, e realmente de fato foi onde a gente foi criando mais forças, né? E aí com a criação do Instituto, pela diretoria, não tinha como eu estar presente, né? Porque não faz sentido o companheiro de um dos idealizadores não participar dessa diretoria. Eu comecei como secretário, hoje eu assumi como vice-presidente da associação e tenho uma paixão muito grande pelo Instituto. Diariamente eu falo que eu sou à frente do IMD, porque eu fico na recepção onde eu faço o acolhimento do aluno, o acolhimento da família, e trabalho na parte, como que eu posso dizer, eu fico cuidando da secretaria, o que entra, o que não entra, e aí o resto da diretoria que tem o outro trabalho, aí à noite a gente se encontra e dialoga, conversa como foi esse dia. E aí mais uma vez, vendo essa agitação e aquela paixão pela dança, eu voltei a fazer aula de balé. Já o Instituto já funcionando, e voltei a dançar, voltei para a cena, dançando balé clássico. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou voltar. Voltei, não tinha como fugir. E hoje eu voltei novamente, hoje eu comecei no jazz. Então, assim, acho que o Instituto, além de ter essa coisa que me trouxe para conhecer esse lado, que eu sou super fã da Fernanda, sempre falo para o Marcos, essa coisa de trabalhar com o terceiro setor, de entender como funciona, e hoje eu estudo, procuro me informar, mas eu quis também sentir na pele o que os bailarinos sentem quando vão para a cena. E aí hoje eu casei essas duas paixões, que é o IMD, né, trabalhar na parte da diretoria hoje como vice-presidente e ter essa responsabilidade, né, de como gerir uma instituição num lugar que o IMD chegou hoje, né, que a gente sabe que o IMD, graças a Deus, com todas as dificuldades a gente batalha, mas ele tem uma instituição que é forte aqui em São José. E aí, junto com a dança, eu me fortaleci. Então, eu tenho essa sensação de ir para a cena, representando o IMD pela paixão da arte e essa coisa de administrar. E você tocou num outro assunto que é diretamente ligado ao terceiro setor, que são os voluntários. Uhum. O IMD, toda a sua diretoria voluntária, o trabalho aqui, a maioria, então, no barzinho, quem faz o café de manhã, quem vem de manhã para limpar, é sempre um voluntário, né? Ou muitos voluntários, na verdade. E a partir desse voluntariado, também foi possível descobrir outras profissões, exato, outras coisas que vocês foram despertando nas pessoas. Então, como você... a cena foi a sua primeira paixão, a dança e o palco, e depois você se descobriu na produção. Exatamente. Porque eu já te conheci na produção, eu só vi você no palco depois de um bom tempo. A gente foi para frente da produção para fazer a coisa acontecer, e só depois de bastante tempo é que eu consegui ver você dançando no palco e tal. Foi bem legal, assim, é muito bonita essa entrega, esse trabalho. E a partir dessas descobertas, a gente vai passar a palavra para uma nova convidada aqui, que é a Bia, que eu conheci jovenzinha também, bem novinha, chegou bailarina, de mãos dadas com a mãe e com o pai também, como a maioria que veio para o Instituto. E hoje, estudante de audiovisual e empreendedora do BEARTE, vai contar um pouquinho para a gente do que a dança proporcionou. Que caminho foi esse, Bia, que você percorreu até chegar aqui? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. É muito legal ver todo mundo falando, porque a dança tem essa capacidade mesmo, assim, de transformar quem a gente é e o nosso contexto. Então, eu lembro meu pai, né, ele é da área da educação, professor universitário, e para ele sempre foi muito importante ter essa formação. Ele não entendia isso, mas como é que é? Não tem uma faculdade
faculdade e tal. Então, durante muito tempo, né, eu comecei a dança pequenininha e ele não sabia o que era, se ia ser uma profissão ou não. E aí, a partir do momento que eu fui ficando mais velha e conheci o Marco, e aí eu falei, não, eu quero isso como profissão. Foi um momento assim de conflito lá em casa, justamente, meu Deus, isso é uma profissão? Como é que é? E aí foi um universo que entrou dentro da família e todo mundo entendeu o que era aquilo. Assim como a Sara, assim como o Ju. Então a gente abre o campo da dança, porque não é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então todo mundo em algum momento já parou para falar, nossa, mas você é bailarina? O que mais você faz? Então sempre tem isso. E aí comecei, então me tornei bailarina profissional. O Marco foi uma peça fundamental disso tudo, sou muito grata por tudo. E justamente com essa história de ser voluntário, quando eu cheguei no IMD, precisava de alguém que pudesse assumir essa parte de mídias sociais e fazer isso. Eu falei, tudo bem, posso me voluntariar para isso. Então fazia as aulas, dava as aulas e falei, vou começar com isso. E foi ali que nasceu uma paixão que eu nunca imaginava. O IMD foi crescendo e eu fui me interessando mais por aquilo. Falei, então eu vou buscar o curso de tal coisa. Falei, vou fazer esse curso. E fui me descobrindo. Até que no ano passado eu fiquei bem doente e eu não sabia se eu ia poder voltar a dançar. Foi um momento bem difícil, assim. E aí parei e falei, bom, acho que existem outras formas de dança. E é uma coisa que eu e o Marco a gente conversa há muito tempo, né? O que é a dança? Só estar em cena? É essa produção? Então foi um momento bem interessante, assim, que eu me coloquei para entender melhor o que eu queria. E até me emociona, assim, de pensar o quanto a dança me abriu essa porta que eu jamais imaginava. Então, o B-Arte surgiu através disso. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de fotografar e fazer vídeos. E o IMD foi esse espaço que despertou isso. Então eu vinha, filmava o ensaio, falava, Marco, o que você acha? Deixa eu fazer um vídeo. E a gente junto sentava e falei, vou reunir tudo isso que eu gosto de fazer num espaço. E aí foi onde surgiu o B-Arte, que é hoje, né, uma segunda paixão, assim, além da dança. Então é muito legal ver o quanto a dança abre portas, se a gente está aberto para isso, né? Então a gente tem aqui mesmo no IMD as meninas que se formaram em fisioterapia, em nutrição, a própria Sara fazendo educação física. Então, assim, existem N profissões ligadas à dança que a gente nem imagina, né? Não é só estar em cena. Então é muito legal a gente se abrir para isso. E o B-Arte, ele atua como em relação ao Instituto hoje? Que serviço é esse que você faz com o B-Arte? Eu presto assessoria de mídias aqui para o IMD e toda essa parte de produção audiovisual e multimídia. Então, desde o que vai para as redes sociais até o acervo, igual o Marco brincou aqui, tá tudo aqui na cabeça. Então, os espetáculos, os arquivos, as memórias, trabalho, né, diretamente com essa parte. E com o Ju ali na secretaria, que a gente está sempre em parceria. Comigo acontece da Bia, por exemplo, vai entrar algum texto ou a gente vai gravar algum comercial, alguma coisa, eu estruturo todo o texto, todo o projeto e mando para a Bia. A Bia faz toda a revisão, ela reescreve ou reorganiza e me devolve, e aí eu decoro e aí a gente vai para a cena. Então, normalmente é assim, até quando a apresentação de espetáculo. O texto eu crio, vai para ela reescreve, me devolve e eu entro em cena. É sempre assim. Então, reunimos aqui várias histórias, né, que a gente pode contar. E vamos falar um pouquinho sobre o Instituto, assim, enquanto operacionalização. Como que ele, quando criou lá em 2013, existia uma outra sede, né, e depois trouxeram para cá, já muito mais sólido, mais, né, contextualizado do qual era o caminho que o Instituto seguiria, revendo toda essa história. O que você diria que é o Instituto hoje, assim, para você? O que você conseguiu realizar dentro dessa história, assim? O que foi possível? E depois a gente fala um pouquinho do que não foi possível. Ok. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou ficando emocionado de ouvir as pessoas falando, porque
É incrível, né? Eu sou do fazer, eu tenho muito claro isso, então eu vou. E aí eu não sei o que fica nas pessoas, né? E agora eu ouvindo, parece muito maior do que eu imaginava que era. Muito lindo de ouvir. Inclusive o Júnior, que é meu companheiro há 19 anos, ouvindo como que é a dança na vida dele, que lindo. O IMD, como foi citado, era em outro lugar, que a gente chama de cozinha, que parecia uma cozinha. E era um espaço que era o melhor do mundo naquele momento. Era o que a gente tinha. Era uma sala bem grande. Era uma cozinha, mas era uma sala grande, Mas era uma cozinha, parecia mesmo uma cozinha. E inclusive a estruturação do espaço, eu me lembro que foi uma loucura, né? A gente entrou no espaço e eu falei, não vai acontecer a aula enquanto não tiver piso flutuante. E levou 6 meses para colocar piso flutuante. 6 meses sem aula, os associados tirando do bolso para pagar o aluguel. Era assim que funcionava. E todo mundo só põe o linóleo. Não, eu não vou dar aula e não vou deixar ninguém fazer aula. Era assim. E até que eu ganhei um prêmio de melhor coreógrafo num festival internacional em Goiás. E aí a gente conseguiu comprar o piso. E aí, lá, a gente só era do fazer. A gente criou o processo e veio pro fazer, vamos fazer. Quando a gente entendeu que lá não era mais um espaço adequado no sentido de estruturação, porque o IMD veio sendo encorpado, ele foi ganhando volume, e não estou falando volume de pessoas, estou dizendo até volume de ações mesmo, porque dentro do IMD ele começou a surgir, por exemplo, a nossa primeira ação enorme foi um yakibalé. Uma família vendia yakisoba e eles propuseram, olha, vamos fazer um yakibalé. O que é um yakibalé? A gente aqui, eu estou falando que parecia uma cozinha, tinha uma cozinha industrial no lugar, porque era um buffet o lugar, e aí tinha uma cozinha industrial, e eles foram e produziram, e teve um volume imenso de pessoas. Vendendo yakisoba para arrecadar recursos para a gente conseguir estruturar melhor e manter e pagar as contas que estavam lá, e que a gente ainda não tinha aluno, porque, né, não tinha um piso, era várias questões. E assim, isso foi uma das ações, né? Inclusive, quando comprou esse piso, foi um pai de uma bailarina da Mavi, o Carlos, que também foi um dos fundadores, estava naquelas primeiras reuniões. Ele é da área do direito, mas ele já trabalhou, quando mais novo, de marceneiro. E aí ele falou, vamos pôr esse piso. E aí ele, eu e outro pai, e mais alguns associados, fomos lá com a própria mão e colocamos o piso. Quando o IMD ficou um pouco mais estruturado, a gente entendeu que precisava mudar de lugar, porque lá já não comportava mais todas as ações. Era uma sala bem pequenininha e uma sala bem gigante, então a gente estava num desproporcional. Para chegar lá, eu passava pela Martins Fontes, para chegar na escola que era. E eu via este prédio que estamos aqui gravando, onde acontecem todas as atividades. E eu falava, nossa, esse prédio é a cara do IMD. Aí comecei a procurar esse prédio nas áreas das imobiliárias. E aí eu falava, esse prédio é do IMD, e vim sozinho aqui no IMD. Aqui no IMD não, no prédio vazio. Eu vim sozinho aqui, entrei em contato achei a tal da imobiliária e vim, falei, eu abri a porta, subi a escada, falei, aqui é o IMD. Aqui é o IMD. Aí liguei na imobiliária de novo, pedi a chave emprestada e vim pela segunda vez. Na terceira vez a imobiliária falou, moço, o que você quer lá dentro daquele prédio? Aí eu estou só desenhando como vai ser a minha escola de balé. Tá, e ainda não tinha aberto para a diretoria. Conversei, aí um dia falei, gente, a gente precisa mudar de prédio. Eu achei o prédio em tal lugar, a gente tem que ir lá.
Quando chegou a diretoria, eu todo empolgado, abri a porta, a gente entrou, quando a diretoria olhou e falou, você é maluco? Não dá para ser a escola de balé aqui, não dá. E eu entreguei, inclusive, o desenho, enfim. Conseguimos, depois de muito, mudamos para cá, estruturamos o prédio. Hoje ele está bem já diferente do que era. A gente trabalhou com a metade dele funcionando, porque tudo que aconteceu no IMD foi por doação. Todas as pessoas, a gente conseguiu, por exemplo, eu tinha um aluno chamado Lucas Correia, o padrasto dele era serralheiro. Quando ele ganhou a bolsa de estudos, ele foi para Mannheim. O pai doou todas as barras de balé. O outro pai doou os espelhos. O outro pai doou o serviço. Então, tudo aqui dentro foi doado. Então, o trabalho que eu tinha plantado lá atrás, num desejo lá atrás de fazer acontecer, e depois vindo, a Fernanda enxergando essa molecada que seguia, a Sara vindo de Caçapava, que ela chegava num curso e falava, você está aqui de novo, menina? Ia no outro curso, você está aqui de novo, menina? A Beatriz, que veio de outra escola, o Júnior, todas essas energias trouxeram a tudo isso que hoje o IMD faz. O IMD, ele hoje oferece aula com muito amor, com muita responsabilidade, de uma forma planejada, pensada. A gente sabe como a criança entra e como que ela vai finalizar o processo. A gente entende isso. E a gente entende que não é só esticar o pé bonito e colocar o brilho na roupa. A gente pensa em como ela é no colégio, como ela é na sua relação pessoal. Às vezes acontece um problema. A gente teve só um parênteses para vocês entenderem, a gente teve um fato muito incrível há 1 mês e meio atrás, talvez, com a professora Beatriz, que é a Bia que está aqui, que ela faz toda a gestão infantil da escola, que uma criança comentou com a outra, que 2 meninos não poderiam namorar. Porque a babadice, foi uma conversa assim, e na turminha de 7 anos. E aí virou uma conversa muito legal, que a gente teve uma oportunidade de transformação social com essas crianças, de entendimento de coletivo, de respeito das diferenças, e foi maravilhoso. Eu não estava na escola, a Bia me ligou, ela saiu da sala, me ligou, falou, Marco, estou com isso agora acontecendo. Como que eu resolvo? Resolve por esse caminho, vai aqui. Tio Júnior veio para a sala de aula e explicou, porque as crianças não sabiam nem que eu e o Júnior, que trabalhamos juntos no mesmo lugar, somos companheiros de vida. Foi uma oportunidade maravilhosa de colocar os pais num assunto atual, de colocar as crianças numa visão de que o preconceito é uma construção mesmo, né? O preconceito é construído. Tanto é que a menina levou um susto. Tio Ju e tio Marco são casados? Sim. Não são, não. São, sim. Chamar o Ju porque ela ficou assim, meu Deus. E foi tão lindo porque foi uma criança que eu vi nascer. Eu vi literalmente nascer. Estava lá, a família frequenta a escola muito antes dessa criança nascer. Então, muito legal, que oportunidade maravilhosa. Então, o IMD, ela é um sonho que eu não sonhava, mas que estava lá no meu inconsciente. Então, o maior trunfo, eu acho que é essa capacidade de transformar essa molecada em pessoas do bem, assim. Eu não sei se eles serão geniais bailarinos ou se serão realmente profissionais da área, mas o que eles escolherem ser, eles serão da melhor forma possível. Então o IMD, eu acho que ele está fazendo a função exata dele, que é, através do caminho sociocultural, entregar para a sociedade pessoas bacanas que passam por aqui. Então eu acho que é nesse sentido. E maravilhoso, né? Assim, que mais a gente poderia sonhar, né? Assim, acho que eu acho que a gente nem sonha com essa sociedade, porque ela deveria ser tão natural. A gente nem deveria ter que, né, entrar nesse assunto para discutir, porque o preconceito ele é uma criação, né?
ele não existe. Ele não é do ser humano, ele foi criado em algum momento com o único objetivo de atrapalhar, e consegue bastante. Reverter essa chave de uma criação tão mal feita é um trabalho bonito, né, assim, mas duro, não é fácil. E que grande oportunidade que vocês tiveram, não só aí, eu acho que pegando esse gancho aí em relação ao preconceito, a gente já passou, por exemplo, de crianças não vou fazer aula porque ele é menino, está dando aula e eu sou menina, não é certo. Quem tinha que dar aula é uma menina vestida de cor-de-rosa, meia rosa e lacinho na cabeça. E então, a gente às vezes passa por isso. O pai assusta, perdão de te interromper, mas às vezes acontece do pai chegar e falar, professor, homem dando aula de balé, minha filha vai fazer com o professor, isso acontece também. Sim, então derrubar essas barreiras é duro, é difícil, mas que bom que tem essa oportunidade da melhor forma possível, oferecendo, além dessa possibilidade de desfazer essas chaves, por um caminho tão maravilhoso que é o da dança, da arte e do espetáculo. E eu acho que se fica qualquer resquício dessa coisa do preconceito, quando o pai, a mãe, a família enxerga o filho no palco e o resultado que isso promove na criança durante o ano, porque a gente sabe a transformação que vai acontecendo, né? Quanto essa criança passa a ser diferente. Nunca mais ela vai ser a mesma. Ela é uma transformação muito forte. Então, esse resultado, ele acaba por descartar qualquer nuvem que tenha ficado em relação a essas questões preconceituosas e desagradáveis que a gente tem realmente dentro da nossa sociedade ainda, infelizmente. E vamos falar de coisas bonitas, porque é isso que é importante. O Ju colocou, não você, falou sobre doação. Essa é uma outra possibilidade que o terceiro setor propicia. Se você tem a sua associação regularizada, né, e você pode sim cadastrar em alguns conselhos, tem decretos de utilidade pública, enfim, tem uma série de caminhos que existem juridicamente, e aí você recebe doação de bens, serviços ou em dinheiro, recursos mesmo, e quem fez essa doação, ele pode abater do imposto de renda, ou ele faz essa doação e não tem um ônus, né, em relação a essa doação, e só a associação do terceiro setor e sem finalidade lucrativa que propicia essa oportunidade para você. Então, muitas vantagens em ter uma associação, hein, gente? A gente vai falar um pouquinho aqui, cada hora eu vou colocando algumas possibilidades para vocês. Vou voltar para a Bia. E para você fez umas perguntas, né, na internet, o pessoal respondeu aí uns questionários para a Bia, e a gente vai responder essas perguntas do público. Bom, bastante gente participou, Bia? Bastante. A gente selecionou algumas. Vou começar com a pergunta do Arthur, que inclusive é professor aqui no IMD, que é: como foi e quando foi a ideia de criar o Instituto Marco de Dança? Que a gente já respondeu. Como foi, assim, para não voltar na história que a gente já contou aqui, eu conheci o Marco na Fundação Cultural, ele era professor da companhia de dança, e eu estava estudando, né, o terceiro setor, essa coisa da associação, e olhando para ele e para esse movimento que ele fazia acontecer, né, assim, essa massa que seguia ele para lá e para cá, pai, mãe, bailarino, e que eu não entendia. Sim, eu fui entender bem depois. Eu também não entendia, tá? Só pra deixar registrado nesse podcast, eu também não entendia como isso aconteceu. Que força era essa, né? E aí, estudando a associação, o coletivo como transformar essa força em oportunidades, em possibilidades para ele e para as outras pessoas, um dia eu sugeri para ele, falei, por que você
você não abre uma associação, não cria uma associação? E ele falou, mas o que é isso? O que é uma associação? Eu não tenho dinheiro para ficar criando nada, para abrir associação, não tem... Não. E aí começamos, a partir daí, diálogos, né? E outras pessoas foram se agregando a essas conversas, a gente se reunia aí na casa das pessoas que tinham interesse de entender e conhecer, eu explicava um pouquinho. Algumas pessoas já conheciam, como era o caso do Carlos, que é advogado, né? Então, e é importante você, se tem essa ideia na cabeça, você reunir pessoas que possam realizar, né? Porque a ideia não é juntar muito dinheiro para fazer a coisa acontecer, porque não é um investimento, é uma construção coletiva. Então, tinha um advogado, tinha um contador, tinha o produtor de balé, tinha o professor de balé, tinha os bailarinos, a gente tinha tudo que a gente precisava. Num determinado momento, tínhamos reunido todas as pessoas que eram necessárias para fazer acontecer juridicamente. E é a partir daí que acho que a ideia se fortaleceu e aí virou um fato jurídico, né? Aí coloca aí é uma ata de constituição que você faz, é um documento simples, né? E a partir dessa ata tem que ter também um estatuto, que é o regulamento que vai gerir a associação dali para frente. Então, para esse estatuto é necessário um advogado que vai assinar esse estatuto e é muito importante que você tenha um contador que vai te ajudar com registro, CNPJ, nota fiscal, recibo, enfim, todas as questões contábeis que envolvem também uma associação. Então, acho que tirando toda a poesia que a gente estava falando aqui, no fato, todo o romantismo, a forma foi essa, né, de uma observação minha, uma discussão nossa, uma vontade de ver uma coisa, um idealismo meu, porque eu, né, sempre gostei muito dessa coisa do terceiro setor, sempre acreditei muito nessa força coletiva. E aí ele tinha isso de fato, eu conseguia ver, enxergar isso nele e nas pessoas que o acompanhavam. Então, acho que foi a partir daí que surgiu a ideia, né? Depois a gente foi... Esse desejo, acho que para você vinha muito antes, e aí, se for especificar ano como pergunta, talvez a gente tenha começado a falar ali em 2012, né? Falar disso. Em 2012, e aí 2013 oficializou tudo. Ok, vamos para a próxima, que é do Richard Moreira. Qual foi a maior inspiração para começar o IMD? Tá ali casadinho com essa primeira pergunta. A minha inspiração foi ele, um monte de bailarino. Né? Assim, acho que é essa. Acho que o fato mais, assim, mais marcante desse período foi o Quebra-Nozes, né? Foram 80 bailarinos, não foi isso? Foi. 80 bailarinos. Isso foi 2014. Sim. Crianças a partir de 6 anos, 7 anos, até os profissionais de dança que nós reunimos para montar um espetáculo grandioso, assim, lindo, sem estrutura nenhuma. Sem nenhuma estrutura, só acreditando na maluquice que estava na cabeça dele, que eu não conseguia nem... que na verdade o Quebra-Nozes, eu acho que ele foi acho que talvez ele, se a gente for falar em ponto de partida, talvez seja ali, que talvez 2010 nós fizemos o primeiro lá no Galpão Gaivotas, só com o projeto e com o projeto Companhia Jovem e algumas pessoas das oficinas de cultura. Isso. Aí foi entendendo que aquilo era legal. No outro ano não fez, no ano seguinte aí veio esse que foi do zero, construir cenário, figurino total, transformou sala de dança em ateliê com várias costureiras que a gente nem conhecia que chegavam. Aí essa força, sabe, mães costurando, pregando, maravilhoso. até de madrugada, cortando cortina no chão, a cortina uma cortina de quantos metros é aquilo? Aquilo tinha 12 por 9. Então, e aí a gente engatinhando em cima de um tecido de 12 por 9, cortando para fazer a cortina do espetáculo. Então, ali acho que a gente percebeu a força que existia por trás
desse ideal dele, né, com a dança, do sonho que vocês nutriam em função desse ideal dele e do conhecimento que eu tinha em relação às possibilidades através da criação de uma associação. É muito legal falar do Quebra-Nozes, porque o primeiro espetáculo realizado pelo IMD foi um Quebra-Nozes. Em 2014. A gente fez a audição e os primeiros alunos chegaram por isso, então, bem legal. A próxima pergunta é da Michele Rodrigues, que tem um projeto aqui em São José. E ela pergunta: quais são as dificuldades de estar trabalhando com o terceiro setor quando o objetivo é levar cultura? Senta que lá vem, então. Acho que vocês podem falar das dificuldades do dia a dia, né? A questão de reunir pessoas com o mesmo objetivo, acho que não é nem dificuldade, eu diria que esse é um objetivo. Se você não tem um grupo de pessoas com o mesmo objetivo que o seu e que estejam dispostas a realizar esse objetivo com você, nem começa, não tem nada na mão. Mas a partir disso, as dificuldades vão aparecendo, aí acho que depende muito cada área, do que a pessoa pretende, se é uma escola de arte, se é um grupo artístico, se é um espaço de arte, né? Porque tem grupos que abrem o próprio teatro, enfim, vai depender, o dia a dia vai depender disso. Gerar recurso com muita criatividade, né? Porque aí a gente vai voltar num assunto que você falou, que infelizmente muitas pessoas ainda não entendem a arte e como profissão, né, como sustento, né, assim, todo artista é um profissional daquilo, ele estudou muito, ele se dedica muito. Um bailarino não é o que ele ensaiou para um espetáculo, ele é todas as aulas, todas as vivências, todo o apoio, tudo que ele recebeu durante muito, muito tempo, né, dedicado àquela atividade. E aí ele transforma isso tudo no palco. E dura, às vezes, 1 minuto, 2 minutos. E, então, isso não tem preço, ele tem um valor. E a maioria das pessoas acha que esse valor é só sentimental, ela não quer transformar isso em recurso. E o bailarino tem que ser remunerado, e dignamente remunerado, como qualquer profissional. Então, acho que a maior, vamos chamar de dificuldade, eu acho que o maior desafio é transformar essa associação sem fins lucrativos. Não quer dizer que ela tenha que fazer nada, tudo gratuito e fazer tudo para todo mundo e não receber nada, né? Não receber nenhum recurso em troca disso, porque todo mundo paga a aula de balé na academia. Mas se você tem uma associação, a pessoa acha que você tem que oferecer aula de graça. Inclusive, eu como trabalho diretamente, como eu disse ali no tete-a-tete, eu tenho essa dificuldade de como lidar com essa família, porque até mesmo essa associação da academia com uma instituição sem fins lucrativos, várias perguntas, mas eu preciso pagar, quanto que eu pago para fazer balé? E aí você tem que ter todo um jogo de cintura para fazer com que essa família entenda que uma associação sem fins lucrativos não é aquele trabalho gratuito, justamente porque a gente precisa pagar o profissional que está aqui, o prédio, os custos do prédio. Então a gente tem essa, acho que respondendo a pergunta da Michele, para mim que trabalha ali na frente, uma grande dificuldade é fazer com que a família entenda a diferença de uma associação sem fins lucrativos para uma academia ou para algo filantrópico, né? Que você vem, você deixa seu filho, ele faz uma aula de qualidade, não tem custo nenhum e o dinheiro cai do céu, né? Então a gente tem esse jogo de cintura que acho que hoje, aqui para mim, essa dificuldade é essa, como saber lidar com essa informação, né? Eu acho que também entender o que é uma instituição, né? Porque, como você falou, não é uma academia que você chega e paga. Isso. Existe o envolvimento, existe o coletivo de estar aqui. Então, quando chegam as famílias, principalmente das que vêm de academia, acho que tem todo esse trabalho de construção para mostrar o que é diferente, e a partir do momento que eles entendem, aí vira a chavinha e as coisas acontecem. Normalmente quando vem uma família que ela chega aqui, a gente faz o acolhimento a partir de uma reunião. Eu reúno numa sala específica que tem aqui. Eu
eu tento entender quais são os objetivos, porque também precisa estar definido na instituição ou no que você vai oferecer, você ter a certeza do que é o que você oferece, né? Que não enfim, cada um com seus objetivos. Então aqui normalmente a gente faz essa conversa. A gente também tem como voluntário aqui na escola uma psicóloga, e quando eu percebo que essa família já chega necessitando desse outro apoio, a psicóloga já faz esse serviço. Então a gente acaba direcionando a criança ou adolescente para o caminho que for melhor dentro disso. E a dificuldade tá nesse lugar. Para mim, olhando só pela visão artística, que é a área que me cabe dentro do IMD, ela quer só fazer o balé. Ok, o que é só fazer o balé, né? Porque eu acredito que o balé é uma filosofia. Então, o que é só fazer o balé? Aí fazer essa transformação do pensar, de entender que está todo mundo trabalhando por todo mundo, e não como o mundo está ditando que todos trabalhamos para o seu filho. Então, é um caminho muito ardido. Eu tenho o hábito de dizer que ele é árduo, porque a hora que você vira para o pai e fala, não, mas é importante que você também se preocupe com a filha do outro. A hora que a gente faz ele perceber que ele também se preocupa com o outro, é mais bacana do que só a gente se preocupar com um dele, é um caminho. Então, para mim, na parte artística, a dificuldade no terceiro setor é fazer todo mundo olhar para o mesmo objetivo. Então, é nesse sentido, assim. Esse é o cerne, assim, né? É o coração do terceiro setor, é o coletivo. Ele nasce a partir do coletivo. Se ele perder esse objetivo coletivo, se você... aí ele se transformou numa empresa comum, né? Uma empresa comercial. E aí nada mais funciona da forma como deveria. E esse é um ponto importante que você tocou, que desde o início a gente fez o planejamento estratégico do Instituto e estabeleceu essa missão, visão, os valores que seriam adotados. Lógico que em 9 anos isso é transformado também, nada é imutável, começa a partir de um objetivo e às vezes vai se modificando, mas ele não sai dessa proposta coletiva. Então, ter sempre muito firme, colocar essa pedra fundamental na sua associação, na sua proposta de coletivo, e não se perder dali, que aí a tendência é só fortalecer. Sim. E aí, a última é da Mariana Ribeiro e diz: como você imagina o IMD no futuro? Essa é para você. A Mariana, ela é uma menina que vem do projeto Companhia Jovem. Ela é integrante do núcleo juvenil, que acontece lá no Tim Lopes. E hoje ela está ingressando nos cursos aqui, no paralelo ao projeto. Como eu penso no futuro? Eu vou falar num futuro geral e aí eu vou para o específico. No futuro geral, eu gostaria que existisse mais associações como o IMD, porque eu acho que as pessoas teriam mais acesso. Essa ideia de que a dança é elitizada para uma sociedade que não busca a cultura. Eu acho que a dança é para todo mundo, tanto a clássica quanto a popular, a qual escolher. Ela só precisa se tornar mais acessível. Então, acho que as associações elas facilitam esse caminho. E especificamente para o IMD, eu desejo que o IMD no futuro a gente tenha um sponsor, um patrocinador, alguém que fale assim: pode trazer a sociedade, que eles vão aprender balé de graça, dança de graça, ter acesso às artes gratuitamente na escola. Meu sonho seria poder oferecer muito mais do que a gente hoje consegue. Mas eu acho que é um processo. Eu acho que, como tudo, se for pensar no que era o IMD ano 1 para o IMD ano 8,
É um sonho que é o ano 8. Se eu fosse pensar lá no ano 1, vai ser assim, 2 salas incríveis, um tanto assim, professores nessa qualidade, porque isso é outra coisa. Você conseguir formatar a equipe. É muito legal. Hoje eu consigo ter bailarinos como a Beatriz, a Sara, que estão se especializando em outras áreas e voltando com seus conhecimentos. O Douglas, o Alexandre Barranco, que mora em Nova York e entrega seus conhecimentos de forma online para os alunos. Isso só aconteceu por causa da pandemia, porque antes disso ele não tinha dado aula online. Então, assim, também entender aonde esse passarinho que a gente jogou para o mundo, como ele volta para devolver ou contribuir. Então isso também é algo maravilhoso. O futuro é você, Mariana, ver você incrível voltando com seus conhecimentos. É isso. Eu acho que a gente fez aí um paralelo bonito do Instituto, demonstramos de forma, acho que clara para as pessoas que a importância desse terceiro setor, de valorizar as iniciativas, né, da sociedade, o quanto isso volta para as pessoas, para a sociedade. E você tocou num ponto que a gente não tinha falado aqui durante o papo, que é o momento certo de começar, para quem é o balé. Porque acho que uma das coisas que eu também olhava para o pessoal que te seguia e tal, é que não era aquela massa de menininhas todas magrinhas, todas iguais e branquinhas e todas, né, padronizadas. A gente teve o Caio, que é um dos bailarinos, né, destaques hoje da companhia de dança, que chegou na companhia porque ele tinha muita vontade de aprender dança, de participar, de dançar balé, mas ele era gordinho e aí ele achava que não era para ele. Então, esse é um dos casos que eu lembro. A gente tem o Júnior, que começou a dançar com quantos anos, Júnior? 26 anos. 26. Douglas e a Lê tinha? O Douglas 16, eu acho, e o Alexandre, eu conheci, ele já tinha 21, 22 anos, talvez. Então, é mais do que dizer que a dança é para todo mundo, a gente já vivenciou, já viu que a dança, ela abraça quem se dispõe, quem se abre, quem deseja, né? Quem se encanta, principalmente, como foi o caso do Júnior, que se encantou e falou, não, é para ela que eu vou me entregar, deixa o Marco para lá. E eu acho que a gente encerra o papo aqui, né? Vou passar, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, mas eu encerro aqui com essa reflexão de quando a gente tem esse desejo e você se abre para esse desejo, que você atinge, você chega no seu objetivo se você realmente se entregar. Real, muito verdadeiro. Eu acredito nisso piamente, assim. A dança clássica, ela acaba desenhando um pouco o perfil de como, quando você fala no profissional. Eu não era o físico e nem tinha a estrutura social que as pessoas acham que é perfeita para a dança clássica. E foi a dança que eu mais me identifiquei na minha história. Um menino de favela, na favela de Diadema, negro, de uma família que a cultura mais próxima talvez fosse a Rádio Cidade. Não me lembro de ter ido ao teatro antes de eu começar a fazer curso de teatro, porque aí o teatro veio antes na minha vida, a dança veio depois. A dança começou para mim com 19 anos, mas com 21 eu era um bailarino profissional dançando numa companhia. Mas foi a forma que eu me coloquei. Então, eu superava essas dificuldades fazendo, me permitindo. Então, ouvia falar, vai ter uma oficina, eu estava lá, ia ter, não sei, eu estava lá. E eu comecei numa oficina de cultura, como é aqui em São José dos Campos, tantos talentos acontecem. O IMD acolheu
Bianca, o Caio, Bianca Santos, o Caio Veneziano, a Letícia Karen, que vieram das oficinas de cultura, pessoas de extremo talento. A gente está falando aqui só especificamente do balé clássico neste momento, mas a dança é muito maior do que só essa linguagem. São pessoas que vieram para a escola, para o instituto e ganharam seu campo com direito até de mercado internacional. Então, é para quem quer, como outras pessoas que vieram pelo balé clássico e descobriram outros caminhos e foram para outros caminhos. A Bia com o Bearte, a Sara que está indo para a área da educação física e hoje devolve para o IMD o conhecimento na área de flexibilidade e força, junto com uma professora que foi da companhia, que é a Roberta de Deus. Ela vai até Taubaté fazer esse investimento no conhecimento dela. Então a dança, ela vem para acolher todo mundo e a partir dela encontrar caminhos que ser o bailarino da tal linguagem é o menor das questões. Outro parêntese, mas assim, né, colocaria mais uma questão. A importância das políticas públicas de acesso, porque tudo bem, a gente pode sim, a gente se empenha, o pobre não desiste, né? A gente quer muito, a gente vai lá, mas se você tivesse tido acesso antes, quanto esse caminho seu com a dança não poderia ter sido maior e mais amplo, né? Ter que esperar até os 19 anos para conseguir chegar a pé, né? Que você ia a pé, e que você já me contou. E assim, as políticas públicas de acesso e a responsabilidade dos nossos governantes em oferecer, em dar o acesso. Oferecer não é dar, é devolver para a sociedade o que é dela, né? Permitir chegar nas pessoas que realmente precisam. Então, só vai ser elitista se não tiver esse acesso para todo mundo. Se só quem tem oportunidade, recurso para chegar, ou quem tem muita vontade e tem que se desfazer em 1000 para poder chegar, então vai ser realmente, sempre vai ser um acesso elitista. A responsabilidade de fazer isso ser maior e mais amplo está na nossa mão, está na sociedade civil, está nas associações, sim, mas ela tem que primeiro partir dos nossos governantes, eles que estão com o recurso que é da sociedade e que eles têm obrigação de fazer chegar nessas pessoas, né? Então, eu defendo sim que cada um vá atrás do seu objetivo, mas não tiro a responsabilidade que eles têm e que não estão cumprindo faz bastante tempo, né? Desde 1500, eu diria. Eu concordo muito. Eu acho que o cenário da dança, né, que é o mercado de oferta que o IMD trabalha, cresceu absurdamente a partir do projeto Companhia Jovem. Então, foi a partir de um projeto pensado por uma política pública de acesso à dança, transformou muito o cenário da dança na cidade. Muito. Jovens que se tornam uma referência, jovens que alcançam campos que outros jovens nem sonhavam que era possível, como o Caio, que foi citado, que era um menino que tinha um problema que era a obesidade, e ele entender, sem precisar dizer a ele que ele precisava ser magro, e não por uma questão de estética, por uma questão de saúde de tornozelo, de joelho, de coluna e emocional também. E aí, quando você vê um bailarino como o Caio, e que já se tornou um professor também, devolvendo como forma de conhecimento toda a vivência que veio de uma oficina de cultura, que passou por um projeto de companhia, que veio para a escola fazer a formação progressiva, entende esse lugar, a gente entende que está... É um caminho. Uma pequena parte de uma gestão de desenvolvimento, né? Um caminho que está desenhado aí, que poderia ser seguido, né, por outras pessoas. É isso aí, gente. Acho que a gente passou aí por todos os momentos do Instituto. Agradeço, foi um prazer, foi emocionante, foi muito bom estar aqui com vocês.
Agradeço muito a presença, agradeço a oportunidade, Marco. Estive presente nessa história em vários momentos, mas nunca estive diretamente ligado ao Instituto, né? Eu venho, faço alguma coisa e depois a gente acaba se afastando de novo, mas sou muito fã do trabalho que vocês todos desenvolvem aqui. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui nesse momento. Isso só aconteceu porque a pandemia veio, foi através de um edital que a gente está aqui fazendo esse trabalho. E aproveito para agradecer ao Cabé, que está fazendo um trabalho lindo, fazendo essa captação, imagem, a Laís, que parceira dele que faz esse trabalho, e isso só está acontecendo porque a gente veio desse edital e está tendo a oportunidade de fazer isso acontecer. Então, se isso continuar acontecendo, gestores públicos, se isso continuar acontecendo, vai dar muito bom para o nosso país, porque a cultura e a arte transformam, eu não tenho dúvida. Então, muita gratidão a vocês. Obrigado por vocês, minhas alunas e hoje colegas de trabalho, ao Júnior, meu companheiro de vida. O Júnior foi o que ele me tacava para frente. Vai, menino! E eu cheguei, e você que enxergou em mim esse lugar, porque foi você que disse, vamos fazer, vai dar. Inclusive, quando foi para assumir o tamanho do projeto Companhia, você enxergou sempre, eu acho que essa sua visão de gestão e tudo, e gestão de pessoas, inclusive, que você fala que não é a sua melhor área, mas também, fez chegar aqui. Então, muito obrigado por ser tão parceira e tão fogueteira, porque ela taca fogo, ela vai, vamos fazer, e a gente está aqui. Então, muito, muito, muito obrigado ao Fundo Municipal de Cultura, a você, Fernanda, por estar aqui, parceirona, Cabé e todo mundo. Muito obrigado. Gratidão, gente. gente. Posso falar rapidinho? Claro. Eu acho que, resumindo tudo que a gente falou hoje, queria deixar para quem está ouvindo a gente, que sejam abertos e estejam dispostos a conhecer. Porque se cada um de nós que está aqui não tivesse disposto a conhecer o que é a dança, o que ela pode proporcionar, a gente não estaria aqui conversando hoje. Então, a gente escuta muito aqui no IMD, mas o IMD não é voltado só para tal pessoa, não é só para quem é profissional, não, a gente está aberto para todo mundo. Então, estejam dispostos a conhecer, porque a gente está aqui de portas abertas. O espaço é muito simples, né? A gente costuma ouvir muito isso, a gente sofre isso da parte elite, né? Às vezes existe uma escola que a menina quer ser bailarina, a escola não oferece o que a bailarina precisa, mas eles não vêm até aqui por ser um terceiro setor e achar que o espaço não tem essa... Isso dá um outro podcast. Enfim, é muito louco. A gente consegue fazer um programa só para desmistificar isso, com certeza. Mas sejam todos bem-vindos. Juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Muito obrigado. Valeu, Cabé. Obrigada. Beijo a todos. Obrigado.